Galera do Replay, aqui é o professor Cleiton. Nessa live estamos abordando o tema foco. Como desenvolver um foco melhor para você aprender melhor e atingir maiores crescimentos, beleza? Deixa eu colocar o tema aqui da nossa live. Tema de hoje, foco. É isso aí. Você que está chegando agora, fica ligado aí que eu estou fazendo lives aí esporádicas, né? E hoje vai ser com participação do meu amigo, empreendedor também, o Celso. Tá chegando aí já já. Deixa eu regular isso aqui. Pronto. Legal. Fechou. E aí, Celso? O Celso já tá por aí. Beleza, estamos ao vivo no YouTube também, você que está chegando no YouTube aí, nossa aula de hoje é sobre foco, vamos falar hoje sobre foco. E aí, Celso, pode mandar aí a tua solicitação para a gente começar a nossa live. A Gese, Rafa Braga tá aí, o Douglas, e aí, galera? Legal, vou pegar a solicitação. E aí, meu irmão? Fala, meu amigo. Correria, hein, cara? Quase não dá certo? Cara, que é isso, né? Quando a gente tem foco, acontece, né? Tamo junto aí, ó. Vamos lá, mano. Vamos lá. Galera, nem imagina o que a gente faz pra estar aqui com eles, né? Não faz ideia, né? O Celso tem uns 15 filhos aí, moleque, pra conseguir... para conseguir meia hora livre, cara. Eu até compartilhei ontem, Celso, enquanto a galera tá sendo avisada aí, eu compartilhei ontem numa mentoria extra que eu achei que CEOs eram ocupados, que grandes presidentes de empresas eram ocupados. Sabe o que é ocupado, bicho? Ser mãe, velho. Você cara, tá maluco, cara. Você verdade. tá maluco. Com certeza. O maior desafio aí é das mães mesmo, cara. Samira, vou te falar, viu? Eu coloquei uma frase no início do meu livro, só por curiosidade, né? Eu escrevi alguma coisa mais ou menos assim, ó, que a minha família é grande é porque não conhece meus alunos, né? Porque não contabiliza os alunos. Então, assim, Sim. a família é grande, né? Os alunos também, muitas vezes, ainda demandam da gente um acompanhamento, né, Cleiton? Sim, sim. Legal. Vamos convidar a galera, Celso? Eu vou mandar aqui para a galera, você manda para a sua aí. Pessoal que já chegou aí, bom dia. Eu estou com meu amigo aqui, empreendedor, também meu mentor, que é o Celso. E nós vamos discutir hoje sobre foco, né, que é um dos grandes problemas da humanidade. E eu vou tentar contribuir o que for possível para a audiência do Celso e vamos trocar algumas experiências em relação a foco aí. E você que já está entrando aí, eu quero te pedir para, onde o Celso indicar ali no Instagram, tem ali o aviãozinho para você compartilhar ali. Tem um aviãozinho, clica ali e convida pelo menos 10 amigos para que venham agora para a nossa live, porque nós vamos começar já o conteúdo. Você que está me acompanhando no YouTube, fica aí, beleza? Ou vai lá para o Instagram para você acompanhar a conversa diretamente, eu e o Celso também. Beleza? Vamos convidar aqui. Estou convidando agora também. Vou convidar uma galera. O Daniel, convidei o Jefferson, o Samir. Galera aqui, deixa eu ver quem eu vou convidar. O que eu estou fazendo para as pessoas que estão online, é bem legal, né? Porque a pessoa já está no Insta, então bora aprender alguma coisa nova, tomar cuidado com... o objetivo é esse, né? Foco, né? Então tem que tomar cuidado com a dispersão aí, né? Sim, sim. Legal. Tem uma galera aqui, já convidei uma galera. Você convide aí, pessoal. Todo mundo que você quer ajudar com esse conteúdo. Deixa eu trazer a galera aqui. Estou terminando já. Vamos lá. Outro ponto que eu acho legal também é o seguinte. Tem um limite, né? Eu não lembro mais, mas pode ir clicando aí com vontade. Que, acho que, sei lá, são poucas pessoas. Eu acho que o máximo... são 50, se eu não me engano, o máximo. Pois é. Rapidão a gente chega, né? Quem não tem 50 amigos aí para convidar, né? Rapidão a gente consegue essa meta aí. Estou priorizando aqui. Acho que foi. Massa. Fechou. Mandei os meus aqui, mandou os seus. Show. Vamos lá. Mano,
temática de hoje Fala é com... foco, né? Foco. Você Pois tem é. algum questionamento específico sobre isso que guia a nossa conversa? Ou nós vamos construindo juntos e tal? O que você acha melhor? Vamos fazer os dois. Eu acho que vai ser bem legal a gente construindo juntos, mas deixa eu começar te perguntando algumas coisas que eu tenho muita vontade de aprender. Imagino que a nossa audiência também sobre foco, né? Já tem alguns anos que eu estudo o assunto, que a gente tem aplicando algumas coisas na nossa metodologia, mas o que eu percebo, Cleiton, é que as pessoas, foco, a necessidade do foco, muitas vezes, ela não é. A galera não entende a princípio a que nível isso pode impactar na minha rotina diária, nas metas que eu traço para mim, quer dizer, onde eu quero chegar. Então, a gente está aqui já fechando fevereiro, se a gente parar para pensar. Lá no início de janeiro, a gente fez alguns planos, alguns combinados, algumas promessas. E como é que está indo esse desenvolvimento? Então, a minha pergunta em relação a foco para você, nós temos uma série de ferramentas digitais para nos ajudar, tá aí, né? Estamos usando uma delas que é as redes sociais, que é o Instagram. Como fugir da dispersão que essas ferramentas nos causam? Como é que eu mantenho o meu foco com tanta coisa aí para tirar a minha atenção, seja falando de Netflix, de entretenimento, ou mesmo nas redes sociais. Cara, como é que eu me mantenho focado na prática mesmo e uso essas ferramentas para o bem e não para me perder completamente? Massa. É uma pergunta. É um grande desafio nosso, né? Meu também. Eu não estou falando como alguém que seja um cara hiperfocado, mas alguém que se preocupa com isso, que tem consciência, né? Igual você também e tal. Então não é aquele papo do cara hiperfocado e dando o segredo do foco, né? É apenas mais um maluco que está passando por essas dificuldades também. E eu acabo estudando geralmente um pouco a mais do que a população normal, né? Por causa da especialidade e tal. Mas eu também tenho muitas dificuldades, mas tem algumas estratégias básicas que a gente vai falar hoje. Eu acho que hoje seria uma abordagem mais geral de foco, né? Porque cada ponto pode falar um monte de coisa, né? Uma pessoa que fala muito sobre foco, bem legal, o Wendel, né? O Wendel está trabalhando bastante sobre foco, produtividade, então um cara muito bom em relação a isso. O coach, como é que é? O Jerônimo Temel também, é um cara que tem muitos conteúdos, então já estou deixando aí umas indicações de pessoas com conteúdos muito massas para você consumir também lá no YouTube e tal. A ideia aqui não é que nós compartilhemos coisas que você vai achar na internet, né? A ideia é que nós tragamos aqui experiências nossas próprias de fato, porque não é conhecimento da internet que você vai lá e copia. Eu não quero ler um livro, ver o YouTube, um vídeo do Jerônimo Temel e falar que coisas, né, não faz sentido, você tem lá. Então, pensando de maneira mais prática, assim, Cleito, como é que tu faz para tentar melhorar isso? Bom, o primeiro ponto que eu acho é ter consciência que isso é um problema, né? Parece meio óbvio isso, mas a maioria não tem consciência. Então, na verdade, hoje nós vivemos um grande problema de foco. Eu, o Celso, todo mundo. Cara, uma coisa que eu reparo muito, Celso, sim, bicho, é muito difícil isso não acontecer. Se você para conversar com alguém, por exemplo, eu e você senta numa mesa, cara. É muito raro a pessoa conseguir ter atenção em você 5 minutos sem pegar no celular. É muito raro. E não fazer isso aqui, Celso. Ó, olha pra ti e faz isso aqui, ó. E já tá viajando, já tá em outro lugar a pessoa. Então, eu acho que nós sempre tivemos um problema muito grande de foco, mas eu acho que nos últimos tempos, eu acho que tá uma coisa assim, absurda, e a gente não tem atenção. Eu fico puto, às vezes, que eu vou conversar com alguém, eu estou, por exemplo, ensinando algo de muito valor, a pessoa não conseguiu ficar focada 2 minutos, cara, às vezes. 2 minutos é difícil nós ficarmos focados. E às vezes a pessoa ela tá contribuindo algo de extremo valor. De extremo valor e você não consegue ficar focado. 2 minutos da tua vida. Inclusive, eu queria pedir aqui para quem está nos assistindo que nos diga o seguinte: você, quem é aqui, comenta aí, quem é aqui de vocês que estão nos assistindo, que assiste uma live até o final. Isso é prova de foco. Ficar numa live até o final é prova de que você está começando a trabalhar o seu foco. Comenta aí se você tem essa paciência
de acompanhar o raciocínio de quem está fazendo uma live, por exemplo. Vai ser bem legal isso aí, essa pesquisa ao vivo aí. Professor. Massa. E eu até comentei ontem numa live também que é interessante, Celso. Nós passamos por isso também, né? O cara começa a ver uma videoaula, ele começa a ver videoaula, ele começa a ver stories, vai pro Facebook, briga com o filho, ele volta a videoaula, porque ele perdeu. Aí ele assiste de novo. Aí chega na videoaula, ele, caramba, perdi, acabou a videoaula, eu não vi. Ele volta, cara, ele fica nesse vai e volta, ele gasta 1 hora, o que era uma videoaula de 10 minutos. Ele gastou 1 hora e ele não aprendeu, porque ele não conseguiu colocar foco no que precisa, né? E nós temos algumas técnicas básicas para isso. Eu até lembrei agora, vou comentar antes de eu esquecer. Por exemplo, se é videoaula, cara, se você aumenta a velocidade da videoaula, isso tende a aumentar o teu foco. Tende a aumentar o teu foco. Por quê? Um exemplo básico é como se você estivesse dirigindo no carro. Se você dirige um carro a velocidade de 20 por hora, você pode ficar olhando para o lado, porque está muito devagar. Isso te dá poder, tu pensas que tem poder para se distrair mais. Quando você está muito rápido, você não olha para o lado. Então, é uma alusão bem básica para você entender o seguinte: quando você coloca um vídeo na velocidade 1,5 ou 2 acima, você aumenta a possibilidade de ter foco e também diminui, né, o consumo daquele conteúdo, só tomando o cuidado para ver se você não perde, né? Não perde conteúdo, não perde conhecimento. Por quê? Porque a pausa é uma grande ferramenta de aprendizado. Então, quando você apressa o vídeo, você também perde as pausas que o orador colocou. E se ele é um orador experiente, ele sabe o poder que as pausas têm. Então, esse é o grande poder negativo de você ver as coisas na velocidade rápida, porque você perde alguns insights por perder pausa, que é um dos grandes pontos de aprendizado aí, né? Então, voltando ao primeiro ponto, que eu acredito, é você ter consciência do problema. Rafael chegou aí, é você ter consciência do problema. Cara, eu, Celso, você, todo mundo aqui tem problema de foco, aceita esse troço que é melhor. E aí, primeira coisa é ter consciência. Depois disso, é entender, nós estamos falando de maneira bem geral, é entender que é uma habilidade, né? O foco, ele é uma habilidade. Então, ela precisa ser exercitada. É igual à atenção. O foco está, né, diretamente ligado à atenção. Ah, professor, como é que desenvolve a atenção? Como é a atenção no cérebro? Cara, você está falando de livros e livros e livros. A atenção é um dos blocos de neurociência mais complexos de você estudar dentro de neurociência. É muita coisa, é muita coisa. Mas, basicamente, você entender que o foco, ela é uma habilidade que precisa ser treinada. Então, você treina como? Cara, fazendo. Então, você pega uma live igual você está aqui com o Celso, pega o teu notebook, seu celular, para de olhar, fecha tudo, cara, vai para um quarto escuro, vai para um quarto só você. Então, você está treinando ter foco. Aí, tu começa com 5 minutos, tu começa com 10 minutos, com 20 minutos, até você conseguir desenvolver, porque isso é um músculo de fato. Assim como você vai para a academia, você precisa exercitar foco. E eu estou falando isso para mim mesmo, que eu também preciso melhorar muito minha competência de foco, que é um dos meus objetivos também este mês. E daqui a pouco eu vou explicar outras formas de você fazer isso. Então, o primeiro ponto é saber que é um problema, de fato, todo ser humano, maior a cada dia, devido a tantas distrações, etc. E também devido e entender que isso é uma habilidade. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Uma forma... Mais alguma pergunta, Celso? Acho que são esses 2 pontos iniciais, antes de eu avançar. Cara, só fazer um complemento rápido aí. Eu gostei dessa sua proposta. Em vez da gente ir atrás das bibliografias, que também são muito ricas, a gente vai mais para a prática mesmo e fala da rotina nossa e como é que a gente tem enfrentado esse desafio. Eu gostei muito de você começar falando dessa consciência, sabe, do problema. Assim, eu passei muito tempo sem ter consciência que isso era um problema e das consequências que vinham desse problema, que assim, é a pior etapa de... Tô ouvindo, pode mandar. O telefone tocou. E aí, eu acho que essa é a pior etapa de todas, que é quando você não tem consciência de um problema ali. Só que aí, assim, na minha prática, algumas coisas ajudaram muito. Por exemplo, dentro dessa consciência aí. Cara, eu vi aleatoriamente num vídeo na internet e eu peguei aquela sacada e depois eu fui atrás de mais conceito, que é mais importante, talvez você tenha aí na sua rotina, aquela famosa to-do list, né? Você tem aquela coisa de escrever o que você vai fazer durante o dia. E aí a sacada foi, mais importante do que saber o que você vai fazer no seu dia, anota essa que é boa, você determinar o que você não vai fazer. O que você não vai fazer em prol do que você quer fazer. São escolhas. Você não vai conseguir ter foco se você não limitar
o que é que você vai fazer, principalmente o que você vai deixar de fazer, porque tempo a gente não cria, o tempo ele é fixo, tá? Você tem, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, e não são 24 horas úteis, obviamente, porque a gente dorme, a gente toma banho, banheiro, etc, come. Então, assim, o tempo que a gente tem efetivo é muito menor. Então, saber o que você não vai fazer para você ter tempo e determinar isso foi uma das grandes sacadas que me ajudaram demais. Só queria contribuir com isso aí. Massa. Muito bom. Show. Massa. Uma das coisas que eu tenho feito no dia a dia também, então quem chegou aí, galera, boa tarde para todo mundo. Eu estou tendo o prazer de fazer essa live sobre foco com o Celso, que é meu amigo hoje, meu mentor também, e a gente trabalha muito juntos aí a parte de crescimento dos negócios, crescimento pessoal. E o nosso tema de hoje é foco, né? Então você que tem problema de foco, que eu tenho certeza que tem qualquer um que está aqui, fica aí com a gente e convida seus amigos, né, para participar. Esse é o momento de compartilhar o conhecimento. Um ponto, cara, que eu também estou estudando e aprendendo muito, acho que você sabe disso também, para ajudar no meu foco, é o seguinte: um dos grandes problemas de foco também no dia a dia é o número de coisas que você precisa fazer. E aí isso impacta diretamente no teu foco. Então, é a habilidade de focar, sim, mas é uma habilidade também gigante, igual você falou, de deixar de fazer um monte de coisa, para você conseguir ter foco de fato. Então, um dos pontos que até o Wendel trabalha também, né, em alguns dos seus conteúdos, que eu estou falando porque eu estou fazendo isso na prática também há um bom tempo, tentando melhorar e melhorei melhor recentemente, que é a parte de delegar, cara. Muito bom. Isso é um poder para ter foco absurdo, delegar. Não adianta, você quer treinar a habilidade de foco, mas tu quer fazer 50 coisas, né, que você poderia não fazer. Então, a primeira coisa é delegar. Então, hoje tu tens até ciência disso. Eu estou com o nosso time, pelo menos da Quality, mais autogerenciável, eu estou conseguindo fazer coisas mais do que eu deveria fazer. E, cara, isso é o poder para ter foco. Você pode treinar foco, meditar, respiração, exercício físico, não vou falar aqui, mas se você quiser fazer 70 coisas, não adianta, você não vai conseguir ter foco. Então, um ponto poderoso para isso é nós ficarmos presentes para o grande poder que é delegar as coisas, né? Então, você que é mãe, que é pai, cara, que é empreendedor, cara, perceba de fato em tudo que você faz se de fato não tem como você delegar. Porque geralmente nós não aprendemos a delegar, né? Então, um dos pontos é você entender, primeiro, delegar é o poder de crescimento, né? Delegar, agora como delegar? Então você precisa de duas coisas, ou você treina a pessoa para delegar, ou você contrata alguém que saiba. E aí entender a diferença de delegar para delargar, né? De brincar assim que delegar é uma coisa e deixar para outra pessoa de qualquer maneira é outra coisa. Que a gente lembra lá, né, desse conceito tão bom também, que é ação sem conhecimento, né, vai dar cagada. Então você delegar as coisas, se alguém tem um conhecimento específico, vai dar problema. Mas resumidamente cara, delegar tudo que você possa delegar para pessoas que estejam preparadas ou preparadas para isso e conseguir, através de uma gestão de resultado, avaliar se a pessoa está entregando ou não os resultados que ela deveria e entender que ela entra sempre num J de produtividade, né? Que ela vai começar não entregando até o ponto que ela consiga entregar, para você fugir desse ladrão que é dizer que só você sabe fazer isso muito bem e ninguém mais, né? Que é o nosso grande ladrão de resultado. E para concluir esse ponto da delegação, que eu acho que é um poder gigante para foco, eu lembro de um conceito da filosofia do Bruce Lee que eu vi semana passada novamente, que eu pirei, cara, que é focar só no que de fato é útil. Só isso. Qual conhecimento de fato é útil? O que foi inútil, descartar absolutamente. Absolutamente. Não leia uma linha. É inútil? Não leia nenhuma linha. Então foca no que é útil, de fato, para o teu objetivo. O que é inútil, descarta absolutamente. E aí vem o toque de mestre do Bruce Lee. E coloca dentro a tua personalidade. O que é só seu. Olha que louco isso, né? Então, o Bruce Lee utilizava uma das filosofias dele para gerar tanto resultado. Então, você que está aí, então, delegar, cara, faz só o que você é bom e que você deveria estar fazendo e o resto você delega. Ah, mas professor, por exemplo, a mãe, eu não tenho quem cuidar dos meus filhos, eu tenho que delegar. Sério? Será que, Celso, você focando 6 horas a mais no teu business, tu não vai criar R$1.500, R$2.000 para pagar alguém para cuidar dos filhos, por exemplo, se o Celso passasse por isso? Né? Lembrando que você não vai pagar a pessoa quando ela entra, você paga depois que ela entregou o resultado. Então, desenvolva uma estratégia que você consiga delegar essas coisas. Eu sei que é um desafio, eu também passo por isso.
mas eu estou colhendo os frutos bem interessantes sobre isso e sempre vai ser um desafio, né? Então, delegar é o poder. Bom, então tá, vamos fazer assim. Eu preciso comentar umas coisas bem legais que você falou aí, porque fizeram diferença para mim. Por exemplo, você já em outras oportunidades nossas aqui de fazer lives e tudo, inclusive nós vamos retomar e fazer mais com mais frequência, né? Mas em uma das oportunidades você citou, em uma das lives que nós fizemos, você citou o quanto que as coisas têm uma origem emocional. Eu acho que é importante a gente falar disso, tá? Então, por exemplo, o que pode impactar o nosso foco? E quando você vai investigar, existe alguma técnica, por exemplo, a dos 5 porquês, né? Então, quer dizer, por que eu não tenho tempo? Ah, porque eu faço isso e isso aqui. Por que eu faço tanta coisa? E aí você vai fazendo alguns porquês, você vai chegar necessariamente na causa raiz daquele problema. Então, investigar um pouco mais a fundo onde é que está a causa raiz vai fazer diferente. E eu já vou adiantar para você. Vai ter relação com as emoções. Porque, por exemplo, quando a gente fala de foco, a gente fala muito de uma emoção que é presente demais hoje em dia, a ansiedade. A ansiedade tem total relação com a falta de foco, com a dispersão, que é o que? A minha mente, a ansiedade, né? O Cleiton sabe falar melhor, vou só falar o que eu entendo de ansiedade, que é uma emoção que tem muita relação com a mente no futuro. Então eu saio do presente, eu saio do aqui, do agora, do que eu posso fazer, do que está na minha mão, do que está no meu controle, e a minha mente simplesmente devaneia num futuro hipotético qualquer. Mas e se der certo? E se não der? E se eu escolher isso aqui e tiver uma coisa melhor? E aí, e se eu estiver perdendo aquela famosa síndrome do FOMO, né? Eu esqueci, é uma sigla em inglês que tem a ver com a relação de find out e o missing out. Quer dizer, se dá conta de que você está perdendo alguma coisa. Então as pessoas vivem isso hoje. Se eu estou nessa live, eu estou perdendo a oportunidade de estar em outro lugar. Então, isso gera ansiedade. Então, por causa disso, eu acho que vale muito a pena você trabalhar as emoções. Como, Celso? Algo que eu sei que o Cleiton faz muito também, é exercitar essa atenção plena. Por exemplo, uma rotina matinal de meditação, né, de exercícios físicos. Cara, muda toda a sua rotina e os seus resultados. Não tem jeito. Muda, acordar uma hora mais cedo, tá? Para ter um ritmo, construir o seu dia, né? Amanhã é o leme do dia, ao Arrow. Quer dizer, você começar a sua manhã de um jeito que você está mais presente para as coisas, que você está mais vivo para o que está acontecendo. Cara, isso aqui não está fazendo bem para mim. Cara, isso aqui eu acho que eu posso deixar para depois. Você vai ter melhor suas emoções, você vai controlar, não é da noite pro dia, mas você vai controlar a sua ansiedade, você vai estar mais presente, mais em paz com aquilo que você está fazendo ali, menos ansioso com o que você não está fazendo. Eu acho que isso muda muita coisa. Faz sentido, professor? Massa, massa, muito bom, perfeito, perfeito. Eu falaria as mesmas coisas. É o que eu uso também, né? A gente subestima essas pequenas coisas, né, no dia a dia. Então, é comum, até falo isso dentro das aulas também, é comum a pessoa subestimar, acordar cedo, arrumar a cama. Ele acha que é papo de pessoas que não têm resultado, esses papos assim, mas são as pessoas que... Nós temos o hábito de não ouvir quem deveria e ouve o amigo que não tem resultado nenhum. Esse é um hábito muito louco, assim. Tipo, o Tony Robbins chega e fala um negócio pra você e você olha e critica, mas o teu brother que não tem resultado nenhum, tu não ouve. Então é muito louco isso. Nós temos uns erros, né? O viés de decisão muito, muito louco. Então, essas pequenas... às vezes a galera não entende que esses pequenos hábitos não são só hábitos pequenos, eles são hábitos angulares, né? Eles ancoram uma série de respostas fisiológicas e de comportamento para tua mente, para tudo. Então, quando você acorda, até falo também, Celso, quando você acorda de manhã e lê pelo menos por 10 minutos o conteúdo que você precisa, não é os 10 minutos, é você estar dizendo para tua mente e para o mundo que isso é prioridade. Caramba. Isso é um poder, não importa se você estude por 2 minutos. Cara, eu não consigo, vamos dizer assim, eu entro no meu trabalho 5 da manhã e durmo meia-noite. Eu não consigo acordar às 4. Beleza. Estuda de 10 minutos, ou 5, ou 2, que seja, mas seja a primeira coisa que você faz no teu dia. Porque o que é prioridade vem primeiro. Então, não dá pra gente mensurar o poder que isso traz
para a nossa vida. Então, desde arrumar a cama, não é só arrumar a cama, você está dizendo para o mundo que você é a pessoa que acorda antes de todo mundo, que está preocupado em ser excelente. É isso que tu está dizendo para você. Então, isso vai criando, são hábitos angulares, né? Além dos benefícios diretos, tem esses indiretos que são muito maiores, que a gente chama isso de ganhos marginais. Não sei se tu lembra disso. São ganhos marginais, onde você ganha 5% aqui, 2% aqui, 1% aqui. No final do ano, tu é outra pessoa. Então, a gente fala isso dos ganhos marginais. De 2 em 2%, tem um monte de empresas que são multibilionárias aí, que o Celso conhece e sabe disso. Dentro do dia a dia acontece muito isso, né? Ontem eu comentei um negócio importante, Celso, só para complementar essa preocupação com a rotina matinal impactando no teu foco. Faz todo sentido. Tu está preparando o teu cérebro, ele vai ter mais clareza, todas as regulações emocionais, fisiológicas, estado interno, você vai ter mais foco. Consequentemente, tendo um bom sono também, que a gente vai falar agora. Tem um ponto importante que é interessante. As pessoas, para quem tem problema de acordar cedo, né? Olha que louco que é isso. Grande parte das pessoas acordam 5 da manhã para trabalhar pelos sonhos dos outros, mas não acorda 5 da manhã para trabalhar pelo sonho dele. É muito louco. Tu acorda 5 da manhã para trabalhar pelo sonho do teu patrão, mas tu não acorda para passar na prova que você precisa. Para ser contratado como um bench, para ser um bench, né? Para ser um propagandista. Tu acorda para trabalhar para os outros, mas não acorda 4 da manhã para você. Então é muito louco isso, né? Muito louco esses nossos erros de raciocínio aí. Muito massa, Celso, sobre a rotina matinal para aumento de foco. Eu trouxe uma outra questão aqui para trabalhar para nós, para o nosso conteúdo aqui, que é bem básico, assim. É uma coisa que eu comento bastante, eu acho que você sabe bem disso. Hoje em dia eu tenho essa clareza, né? Raramente nós precisamos de conteúdos rebuscados. Raramente, avançado. Cara, é muito raro. Muito raro. Dentro da medicina, raro também, cara. O que o médico precisa saber para ele trabalhar, cara, é o básico. Ele ser bom no básico, ele já é um médico excelente. Raramente ele vai precisar de algo excelente. Um neurocientista, a mesma coisa. Um propagandista, a mesma coisa. Ele foca no essencial, no básico, que ele saiba, ele vai gerar grandes resultados. Então, dentro do foco também, nós podemos pensar no básico também. Não precisa viajar na maionese. Qual o básico? Cara, cuidar das distrações básicas. O cara quer ter foco, mas quer trabalhar num lugar onde tem um monte de gente correndo. O cara quer ter foco, mas quer ficar com o celular ao lado do notebook. Com todas as notificações ativadas. Todas as notificações ativadas. Cara, isso é um erro que eu já corrigi, pelo menos isso, há muitos anos. Cara, não tem notificação no meu celular. Se você me ligar, eu não vou ver tu me ligando, porque não tem nem barulho de ligação. Eu só vou ver depois. Só vejo ligação se ela estiver na minha frente aqui. Ah, professor, ligações então, eu perdi. Cara, Oi? Vamos fazer um desafio agora, professor, com quem está vendo aqui, tá? Se você... Cara, faz isso uma semana. Eu sei, eu lembro, tem muito tempo também, muitos anos que eu desativei todas as notificações. Não tem aquela bolinha vermelha no aplicativo, não tem no meu celular, em nada, em nada. Eu sei que o quanto isso pode parecer radical para quem está o tempo todo, Cleiton. Porque você sabe muito bem sobre a parte química desse processo. O quanto as empresas controlam, o quanto a notificação libera dopamina, libera um senso de recompensa e também de preocupação em estar acompanhando aquilo ali, dispara a síndrome de FOMO. A gente não vai entrar nesse detalhe, não. Eu só quero fazer um desafio com você, cara. Por uma semana, confia. Desativa tudo. Seja radical, cara. Fala comigo aí se você topa esse desafio. Comenta aí se você tem as notificações ativadas por uma semana, tá? Desativa tudo. Celso, mas e se for urgente? Te ligam. Você sabia disso? Se for urgente, alguém te liga. Você não precisa ficar preocupado com isso, não. Aconteceu agora isso. Eu precisei falar com o Celso, eu liguei. Porque eu não ia ver, cara. Acontece. É a mesma coisa comigo. O Celso já sabe. Se ele quiser alguma coisa urgente, ele tem que me ligar. Acabou. Naturalmente, o Cleiton já me educou e eu eduquei o Cleiton. E acabou. E ninguém acha que o outro como se diz? Tá sendo desvalorizado, alguma coisa assim. Não, uma coisa assim, básica também que você precisa aprender. Para de preocupar demais com a opinião do outro. Você está querendo construir a sua vida, o seu sucesso? Então, cara, faz as suas decisões. O que o Cleiton falou tem relação com isso. Você acorda cedo para resolver o problema do outro, mas o seu você não acorda. Então, você tem que começar a priorizar o que é o seu sucesso. Ah, Celso, mas eu sou egoísta. Não, é a regra de salvamento. Você salva-se primeiro, depois você salva o outro, tá? Então,
sucesso primeiro. Então, comenta aí se você topa desativar as notificações, pelo menos por essa semana. E se você gostar, você continua. Se não, você me xinga nas redes sociais, tá? Pode me xingar. E se deixar algumas notificações, né, Celso, que elas sejam estratégicas. Por exemplo, eu tenho pessoas que quando entram em live, eu recebo notificação. Cara, mas eu selecionei aquelas pessoas para receber a notificação, e a notificação é só quando eu estou no Instagram também, não é qualquer maneira, qualquer momento. Então, assim, é você ter ciência, faz, desliga, igual é a sugestão minha do Celso, faz aí, aceita esse desafio, e também tenha consciência que algumas notificações você deve selecionar. Uma das coisas que eu faço muito também, Celso, só lembrando aqui, cara, é ir mensalmente, eu já vou fazer essa semana, vai no teu Instagram, por exemplo, e deixa de seguir, cara, a galera toda. Para de seguir um monte de gente que não tem nada, nenhuma relação, não agrega valor a você. Então, eu faço muito isso e eu estou falando para você aqui, cara, se eu não gero valor para você, deixa de me seguir também, não me siga, entendeu? Então você deve, parece simples isso, cara, mas eu sempre estou ali, não sei como eu começo a seguir um monte de gente, às vezes é robô, não sei o que acontece, mas todo mês eu vou lá e deixo uma galera de seguir. Cara, tu dá um filtro nessa história, aí você vê apenas quem gera valor para você, ou tua família, ou alguém que tenha esse tipo de vínculo emocional. Que aí você deixa de ver vaidade, né? Ego, luxúria, um monte de informação que entra na tua visão, né? Os olhos são a janela da alma. Olha, então você se deixar ver um monte de coisa que você não precisa, você está se prejudicando. Então, até eu falo, a pessoa está num processo de depressão e fica assistindo live de música sertaneja. Cara, você está viajando, você está entrando... a pessoa negligencia as influências externas, ela acha que ela é um robô. E não é, cara, proteja a sua mente, né? Então, no nosso tema de hoje é foco, pra gente não fugir muito, mas tudo isso impacta em foco. Você desativar as notificações, ser avisado do que realmente importa e ter cuidado, estar presente pro teu emocional, como o Celso falou, e ter uma rotina matinal eficiente, aumenta exponencialmente, sim, o teu foco. Tem um ponto, Celso, que eu estava comentando aqui, que eu ia entrar com o nosso assunto, que é o básico, né? Fazer o básico. O que é o básico? Cara, parar com as interrupções diárias que nós estamos falando nesse nosso bloco agora. Então, notificações de celular, no celular também, no notebook, tem um monte de agenda, fica subindo aquele monte. Cara, usa uns aplicativos, umas ferramentas para bloquear essas informações, essas ativações. Outra coisa, tem aplicativos que você bloqueia uma página que você está no trabalho também. É só você pesquisar de aplicativos. Então, se o Celso precisa escrever um texto, ele pode ativar e nenhuma notificação e nem o Celso consegue abrir mais abas. Força o Celso a escrever aquele troço durante meia hora. Então ele coloca, ó, em meia hora eu não quero receber notificações e ele não consegue nem abrir mais abas, que o aplicativo até trava tudo. Então tem algumas ferramentas interessantes para isso. Mas assim, antes de chegar nessas ferramentas, começa com o básico, que é estudar num lugar tranquilo, trabalhar num lugar tranquilo, falar com a esposa, trazer a família para o teu objetivo, que é um poder, né, que muita gente perde. Se você é casado, tem filhos, cara, chama a esposa, explica a necessidade do foco, a necessidade do apoio, traz as pessoas para a tua meta, né, de longo prazo, para elas te ajudarem a você alcançar isso e cuide do básico. Até do celular, Celso, para complementar, eu estou tentando usar, estou usando isso há um bom tempo já que eu aprendi, existe uma etiqueta hoje, uma etiqueta, né, uma etiqueta de educação atual, que é você não colocar o celular na mesa. Porque se eu sento com o Celso e coloco o meu celular na mesa, eu estou dizendo que o Celso não é tão importante assim. É uma etiqueta já. Então isso também ajuda você a ter foco. Pega o teu celular, cria o hábito de deixar sempre no bolso. E quando você estiver com alguém, exercite o foco e a atenção, que é algo muito complicado, é um desafio para mim também. Então se eu estou conversando com o Celso, senta na mesa, tenta prestar atenção na pessoa que está na mesa. Isso é uma habilidade que você precisa desenvolver também, assim como você desenvolve o foco. Então, dentro desse ponto de interrupções diárias, pensa no básico primeiro, e vem um outro ponto que o Celso comentou, que eu acho que é interessante, que é a meditação e respiração, e antes da gente avançar para isso, eu queria saber se o Celso quer complementar alguma coisa, desse ponto das interrupções básicas. Ó, eu sugeriria um livro, e aí para quem está a fim de aprofundar nesse mesmo, aqui é o básico, eu acho que é por aí. Aqui a gente já está até mastigando mais para você. Se você pegar isso aqui, e aplicar, e acreditar em aplicar, muita coisa já vai mudar. Agora, se você quiser aprofundar, existe um livro que eu recomendaria, que é do Timothy Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. E eu achava, no meu mundo, né, de certezas, que o livro era muito sensacionalista, no mínimo isso, né? 4 horas por semana, cara. Comenta aí quem trabalha muito, quem acha que trabalha muito. Tá? Eu sou uma das pessoas que construí a minha vida acreditando que para ter sucesso eu tenho que trabalhar muito. Só que tem um detalhe nessa armadilha aí. É simples.
se você trabalha muito, você não produz muito. O trabalho e a produção, eles são inversamente proporcionais. Então, se pergunte o quanto do seu trabalho está, de fato, sendo produzido. Você não consegue trabalhar muito. O trabalho, minha jornada, Celso, é de 44 horas semanais. Não, não é. Não é. O que você, de fato, produz é muito menos do que isso. A questão é como você usa o seu tempo. Então, esse livro vai explicar. Queria deixar aqui raso um conceito que eu acho que vale a pena você aprofundar, que no livro ele chama de deal, Cleiton. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. Ele chama de então, que em inglês é negócio, né? Mas é uma sigla, né? Que resume aí um processo, que é primeiro, você definir. Quer dizer, o Cleiton fala muito sobre isso. Cara, não adianta você ter foco se você não sabe onde você vai ir. Como é que você... Para pensar em foco. O que significa a palavra? Quer dizer, você está focado, né? Imagina uma lente que foca alguma coisa. Tudo que está naquele foco está muito bem definido. O que está fora está embaçado, está desfocado. Então, foco, ele exige desfoque. Então, se você não tem definido o seu objetivo, você não tem como ter foco. Porque você vai focar em quê? Então, você tem que definir. Você tem que eliminar, já é a segunda etapa. Quer dizer, tudo o que não faz parte daquele foco é o contrário. E aí, eu queria dizer o seguinte, que tudo que dá certo, praticamente tudo é contra-intuitivo. O que o senso comum fala é o contrário, praticamente, quando a gente vai estudar e aprofundar. Então, as pessoas dizem que você tem que saber de tudo, que você tem que estudar de tudo, que você tem que estar por dentro de tudo. É impossível. Então, quando você tem um foco, você exerce o que ele chama de ignorância seletiva. Ignorância proposital. Cara, é você aceitar que você vai ser ignorante para a maior quantidade de coisas no mundo, e tudo bem. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Então é excluir, é eliminar o que não faz sentido na minha rotina, o que não faz sentido eu aprender agora. O Cleiton já falou sobre isso. É eliminar com força mesmo. Tá? Fazer um detox de conteúdo, conhecimento, etc. E eliminar, inclusive, pessoas, grupos que não te elevam, que não vão te levar onde você quer. Parar de seguir certas pessoas que não vão te ajudar a construir a vida que você quer. E aí você depois automatiza e delega, e depois você se libera. Então é um processo que existe, que funciona muito, e aí sim você vai conseguir produzir muito trabalhando pouco. Tá? Massa. Muito bom, Celso. Eu lembrei de um ponto, que é só 2 comentários de repente avançar para as 2 outras partes da live. Não adianta você ser disciplinado, muita disciplina, fazendo um buraco que não precisava ser feito. Parece ridículo o que eu estou falando, mas geralmente as pessoas são muito disciplinadas fazendo o que não precisava. Tem uma outra frase que fala, né? Nada pior do que fazer bem feito o que não precisava ser feito. Então, por isso que é tão importante você ter uma visão de longo prazo, de fato entender o teu objetivo e os teus esforços serem alinhados, disciplinados para aquilo, porque não adianta você fazer um buraco muito bem feito no lugar errado. Tem até um comentário interessante e engraçado, tem um vídeo, Celso, não sei se tu viu, o Eduardo aí, tem um vídeo de 3 pessoas que eles capinaram o quintal, Celso. Eles fizeram o vídeo assim, falam, capinamos todo esse quintal aqui, os caras bem cansados, capinaram mesmo, capinamos esse quintal. Você que acha que tua vida tá ruim, imagina a nossa, nós capinamos o quintal errado e agora vamos ter que capinar o outro. Cara, é muito louco, é muito engraçado, porque eles capinaram o quintal errado e tiveram que criar de novo a cerca que eles quebraram, e era o outro lado do quintal que eles tinham que capinar o dia inteiro capinando. Às vezes a gente faz isso, você está capinando o lugar errado, o quintal errado, por falta de clareza, que é a grande, né, uma das grandes palavras aí que ancora praticamente a nossa vida inteira. Clareza, de fato, de onde você quer chegar, como, porquê e tal. Então é importante ter o foco, é muito importante, mas se ele for estrategicamente desenvolvido e alinhado. Então, o maior problema de não ter foco é não saber onde quer chegar. Eu acho que é maior ainda o problema. E uma outra contribuição que você falou, que eu lembrei do Robbins também, que é sobre você não precisa entender tudo, né? Eu comecei a sacar isso tem um bom tempo, alguns anos, na verdade, e tem uma frase do Robbins que eu acho muito legal, que é, você, por exemplo, não precisa saber fisicamente como funciona a energia elétrica para você usar. É só você apertar o interruptor. Então, isso é o poder também. Dentro do dia a dia, você não precisa entender um monte de coisa de marketing para você usar marketing, de vendas, ou de processos, ou do teu trabalho. Usa, né? Liga o botão e usa. Então, e foca no que você é excelente
e o resto você delega e usa. Então, ela até fala que você não precisa entender tudo para usar tudo. Você não precisa entender tudo para usar tudo, né? Esse comentário só. E vamos para a gente encerrar a nossa última parte, a nossa parte final aí da nossa live. O Eduardo está colocando gratidão a esses dois grandes professores, pois nos entregam muito conteúdo transformar para nossas vidas. Massa, Eduardo. Um prazer ter você. O Eduardo é aluno do Celso e meu aluno também do Método também. Você não precisa entender tudo, tá? Um ponto importante que eu coloquei aqui foi sobre a meditação, né? Temos alguns pontos que eu acho que vai ficar mais extenso, mas meditação. Por que isso ajuda na competência de foco, cara? Meditação ajuda em 1 trilhão de coisas, que não tem como... Tem que fazer lives específicas sobre isso, mas principalmente porque eu sou um que preciso melhorar também as minhas rotinas de meditação. Porque quando você começa a meditar por 1 minuto, 2 minutos parece pouco, né? Cara, 3 minutos, para quem nunca fez meditação, é um desafio gigante. Tem um exemplo de um cavalinho, que como se sua mente fosse um cavalo com uma corda mais longa, e aí você vai puxando sua mente aos poucos. Ela vai devagando, devagando, aí você puxa mais aos poucos, até o ponto que ela se acalma e fica paradinha ao lado do mastro, assim, que você está parado, o cavalo. Então você entender que no começo, 1 minuto, 2 minutos, vai ser um grande desafio, 3 minutos, e aí você vai começando a desenvolver a habilidade do foco. E é interessante colocar uma observação também nessa parte, que é a parte mais de neurociência, que se chama de neuroplasticidade, seria foco transmutacional, transfocal, que é o seguinte: por que a criança, quando tem envolvimento com música, melhora na matemática, na ciência, na biologia, no colégio? Não é porque ela ficou mais inteligente, mas porque, Celso, quando ela aprende música, ela desenvolve a habilidade de foco, e como ela desenvolveu o foco, ela transfere o foco para a matemática, para a ciência, para a biologia. Ela não ficou mais inteligente, mas ela desenvolveu a habilidade de focar em algo e ela utiliza isso em outras habilidades. A mesma coisa você quando está meditando ou fazendo exercício de respiração, por exemplo. Você está treinando a habilidade de foco para ficar focado na sua respiração. Professor, não sei fazer. Cara, encontra um foco. Pode ser tua respiração. Fica prestando atenção na respiração durante 2, 3 minutos. Você já está exercitando o foco. Começou a pensar em outras besteiras. Não se martirize, entenda que você devagou e volte. Aí você lembra sempre que é um cavalinho que você está domando. Então você está desenvolvendo a sua competência de foco, e aí quando você for trabalhar, você aumenta o teu foco, porque você desenvolveu a habilidade do foco. Né? Então é interessante entender essa parte de educação básica infantil que a gente pode desenvolver como adulto também, dentro da meditação e da respiração. Massa. Muito bom. E um comentário rápido sobre isso, tá? É o seguinte, a gente não consegue saber todos os benefícios da meditação enquanto a gente não vai lá e faz, sabe? Pratica, cara. Outra coisa assim que atrapalha demais o nosso foco, na minha percepção, é a obesidade mental. Então você fica em busca de conteúdo, mas você não aplica nada. Então, cara, não resolve, entendeu? Nem que seja para você descartar aquilo, tá? Então eu vou experimentar isso aqui. Deixa eu ver como é que vai ser o impacto disso na minha vida. Então você vai ver coisas incríveis que você não consegue. Por exemplo, uma das coisas mais fortes que a meditação me entregou, e que eu nem sabia que existia, era a desidentificação de mim, eu, quanto pessoa. Isso não é filosófico, isso é bem prático mesmo. Quanto que está aqui dentro, ó, os meus pensamentos, emoções, tá? Então, eu entender que eu não sou os meus pensamentos, que eu não sou as minhas emoções, eu distanciar e começar a conseguir observar os meus pensamentos, me tornar um observador de mim mesmo e perceber, um pensamento, uma emoção. Aquilo me traz foco. Por quê? Por que aquilo me traz foco? Porque você já passou por isso, você está lá concentrado, trabalhando, fazendo na sua rotina, seja ela qual for, e aí de repente, cara, alguém comenta alguma coisa, fala assim, a palavra assim, Bolsonaro. O Cleiton é bom nisso aí, ele sabe desses gatilhos, né, relacionados à hipnose, neurociência, etc. E aí aquilo ali já desperta em você uma série de emoções e pensamentos e opiniões e tal, não sei o quê. E aí você já saiu do foco, cara. Uma palavra te tirou do foco. Uma palavra. Porque você não consegue entender que você não é os seus pensamentos e emoções e você entra com tudo ali, de cabeça naquilo ali, numa discussão que não tem nada a ver com você, num debate que não tem nada a ver com o que é o seu objetivo, e você sentiu alguma coisa. Aquela palavra, seja ela qual for, mãe, pai, amigo, irmão, não sei o que é, mas
aquela palavra despertou em você alguma emoção e você entrou naquilo ali simplesmente porque foi um gatilho e você não consegue separar aquilo, aquilo já te tira completamente do foco, aquilo já te tira do que você está fazendo. Então a meditação ela vai fazer você conseguir voltar, ser muito amoroso, muito generoso consigo mesmo, perceber esses momentos de distração e ter a possibilidade de retomar o que você estava fazendo. Simples assim. Massa, massa, muito bom. Um outro ponto agora que eu separei também para a gente conversar hoje, de maneira mais geral, sobre o foco, é dormir bem, né? Existem, nos último mês eu fiz algumas revisões de artigos científicos da revista Nature sobre aprendizagem e crescimento de maneira geral, e o sono é um dos temas mais abordados, segundo a neurociência atual, para aprender de maneira mais eficiente. Por que isso é tão importante? Porque você quer foco para aprender, né? Porque todo o resultado vem da aprendizagem. Então, já que o teu objetivo do foco é aprender com mais eficiência, dormir é um dos pontos cruciais para a consolidação da memória. O que é consolidação da memória? É transformar a memória de curto prazo em longo prazo. Então, você consolidar a memória, um dos pontos cruciais é o sono. Um exemplo que eu uso bastante é como se fossem as informações que você está estudando fossem tijolos e o sono é o cimento que vai unir isso. Então, se você quer ficar estudando muitos conteúdos, mas não dorme, as tuas informações elas estão soltas. Você não vai conseguir construir aí o muro da memória de maneira efetiva. Não adianta você perder sono para estudar. Você está fazendo, você está dando um tiro no pé, segundo várias bases científicas, né? Onde você compara estudantes, comparam adultos que dormem X horas, outros que não dormem, e a quantidade de aprendizagem que muda consideravelmente. Além disso, tem um comentário também interessante, que quando você acorda, o teu cérebro ele está com um potencial elevado de codificação de novas informações também. Ou seja, além de você aprender o que estudou, o teu cérebro, quando você acorda, num sono ou no descanso, ele está mais preparado para codificar as informações para você gerar mais aprendizado também. Então, o sono, ele impacta diretamente no teu foco também, assim como a alimentação, assim como o exercício físico. Então, a ideia aqui é que você fuja, primeiro, não pensar nas coisas absurdas, pensa no básico e entender o quanto isso tudo impacta no teu foco. Você se alimentar bem, você dormir bem, por exemplo, ou fazer exercício físico. É até uma crítica da minha irmã também, que foi educadora infantil. Imagina, Celso, você pedir foco para uma criança que não se alimentou direito na unidade básica, né? A pessoa não tem muitas crianças no país que não tem comida em casa, o governo não liberou a verba. Como é que você quer que uma criança tenha foco sem alimentação? Não existe isso. Então você entendeu o poder que é você se alimentar direito, o exercício físico, ter o sono adequado para você ter foco e gerar resultado. E o grande poder que é para você pensar sobre isso é porque quanto maior foco, mais resultado e sucesso, cara. Não tem como ser diferente. Mas é claro, se tiver a pitada de estratégia aí, porque não adianta você ter foco nas coisas erradas, fazendo o que não deveria. Então, só para não ficar mais longa ainda a nossa live, por causa do tempo, você ficar presente para o impacto que tem o sono, a alimentação e a atividade física dentro do teu foco também, fora tudo que a gente já comentou aqui. Muito bom. Muito bom. E tem um último ponto que eu trouxe aqui para a gente encerrar aí, daqui a pouco com as considerações do Celso, que é utilizar ferramentas, né? Eu falo muito isso com os estudantes de medicina, da Medics, que eles estudam como se estudava há 2000 anos atrás. Senta a bunda num livro e começa a ler. Pô, cara, tu tem um monte de ferramentas, tu tem tanto aplicativo, tanta coisa que pode te ajudar a aprender melhor. A mesma coisa em relação a foco. Você tem, não sei meditar, cara, usa o Headspace, usa vários aplicativos gratuitos de meditação. Não sei respirar, tem um monte de aplicativos para respiração. Então, assim, não tem desculpa. E uma técnica que ajuda muito no foco, que eu também uso, preciso usar mais ainda, é a técnica do Pomodoro, famosa, né? Então, se você quiser treinar, ter foco, escreve aí no Google Pomodoro online, por exemplo, você vai ter online, você clica na técnica e ele vai ter um timerzinho de 25 minutos onde você foque numa atividade só. É impressionante como você vai ver o quão desfocado você é, porque você não consegue ficar 5 minutos. Quando você usa Pomodoro, que você clica no botão, tu vai ver que em 5 minutos tu já está querendo abrir outras abas do teu notebook. Aí tu começa, a grande vantagem do Pomodoro, além de tudo, é que você fica presente por quão desfocado nós somos.
tu vai ver que não consegue ficar 5 minutos focado, cara. Até tu ficar 25 minutos é muito treino, você ficar 25 minutos numa atividade só. E a técnica Pomodoro é fica 25, descansa por 5, fica 25, descansa por 5. Alguns usam a variação de ficar por 50 minutos e descansar por 10. Por quê? Porque alguns demoram mais tempo de entrar no estado de flow, né? No estado de concentração maior. Legal, muito bom. Ó, fazendo um comentário sobre isso que o professor está falando, eu me lembrei aqui agora de um livro. Não vou recomendar a vocês, é um livro mais para a área estratégica de empresas. Vale muito a pena ler, eu tenho certeza que o professor conhece, que é o Scrum, né? A técnica Scrum de gestão de projetos. Mas tem algo específico naquele livro que eu gosto muito, que para variar, é o Scrum e o Sprint. Tem duas técnicas bem interessantes ali, que tem relação com o que é simples. Caras, é sério, é sério. O que está fazendo a diferença em grandes projetos, em grandes empresas, porque o simples é o simples, é o simples, porque o simples é a máxima sofisticação, como dizia Leonardo da Vinci. Então, coisas simples, algumas coisas poderosas são simples. Por exemplo, o telefone e o smartphone não tem mais teclado, é simples. Mas por trás existe uma inteligência muito interessante e complexa para poder ser simples, tá? Então, não menospreze o simples. E lá, tem uma ferramenta, depois pesquise aí, é o Time Timer. Eu gosto muito também. Ela tem uma ideia como a Pomodoro traz, mas é o quê? É um relógio que nos Estados Unidos é usado em jardins de infância, em escolas do jardim de infância. Mas, Celso, por que esse relógio é tão poderoso? Porque ele torna o conceito de tempo, que é abstrato. Então, quando a gente vê aqui as horas aqui, meio-dia e 52, nosso cérebro processa isso de uma forma abstrata. Tá? São números, em algo concreto. Então, o time timer, você visualiza o tempo passando, sabe? A mesma ideia da ampulheta, por exemplo. É outra percepção. Ali você tem noção do tempo e você tende a usar o tempo de uma forma mais preciosa. Fica essa dica para vocês pesquisarem e usar o time timer em alguns processos da sua vida. Quer limpar a casa? Experimenta fazer com o time timer, para você ver o quanto você vai ser mais rápido e efetivo na produtividade ali naquele. Interessante. A outra dica tem relação com o sprint, que são as técnicas de produtividade da Google, cara. Então você imagina, os caras estudam pra caramba, tem uma equipe muito, né, foda, é uma empresa gigante, cheia de sucesso validado, ensinando pra gente a ser mais produtivo. E na verdade, tem essas técnicas lá. Na verdade, o time time é do sprint, mas o Scrum, o livro traz um conceito bem legal para a gente ver como que é essa história da produtividade na prática. Então, o autor propõe a seguinte questão para você. Imagina aí que na sua casa você decida fazer algumas tarefas. Então, você vai cortar a grama do jardim, tá? Você vai lavar a louça e você vai limpar o seu banheiro, lavar o seu banheiro. Você vai fazer 3 atividades, tá bom? Tem essas 3 atividades. Aí você começa a cortar a grama. No meio do processo, você para e aí você vai lavar as louças, tá? E aí você começa a lavar as louças. No meio do processo, você para de novo, provavelmente você já perdeu uma manhã, ou quase uma manhã inteira fazendo isso, você começa a limpar o banheiro da sua casa. E aí você para de novo e volta para a grama, tá? Quantas atividades você concluiu nesse momento? Fala para mim aí. Quantas atividades você concluiu? Ou seja, nenhuma. Você trabalhou pra caramba, você fez muita coisa e não produziu nada, porque você não entregou valor em nada. A sua grama não está cortada, a sua louça não está lavada e o seu banheiro não está limpo. Você não gerou valor em nada, cara. Se você tivesse feito uma coisa do início ao fim, terminado ela, o que você começou, depois você vai para o seu banheiro, depois você vai para a louça, você teria 3 atividades concluídas. Então, é simples para você entender o quanto que a gente desperdiça energia passando de uma atividade para outra, sem falar no esforço cognitivo que você tem de trocar de chip. Eu falo assim, né? Então, quer dizer, o que eu estava fazendo mesmo? Aí você atende uma ligação, responde um e-mail, responde um WhatsApp, volta você tá fazendo, aí vê um WhatsApp, aí ri de uma piada, aí vê um vídeo legal que não tem nada a ver no Instagram, aí volta pro que você tá fazendo. Cara, percebe o quanto você tá desperdiçando tempo.
Tem um exemplo para isso, Celso, muito massa aí que tu falou. Primeiro ponto é que nós temos a ilusão que nós somos hipertarefa, né? E nós não Multitarefa. somos, multitarefa. Acha que somos multitarefas e não somos. Essa é uma mentira aí que uma galera acredita ser. E tem um exemplo que tu falou, acho muito bem aí, que é da troca de competências neurológicas, o gasto de energia. Tem um exemplo quando eu explico para isso que é o seguinte, Celso. Fala de 1 a 10, número aí, rápido, vai lá. Pode De 1 falar. a 10? É. 1 a 10. Quantos? Qualquer um? 4. De 1 a 10, só fala. Não, de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. A, B, C, D, até o E, o F, vai lá. A, B, C, D, E, F. Vai lá. Beleza. Agora faz um número e uma letra, intercalando, vai. A1, A, B, 2, C, 3, D, 4. Percebeu? Então, é um exercício muito básico para mostrar que você está usando duas habilidades neurológicas distintas ao mesmo tempo e o gasto de energia para você linkar essas duas coisas. Então, o cara, ou você faz uma coisa, ou você faz outra. É um exemplo muito básico que mostra isso. Por que nós temos esse atraso? Porque tu está utilizando competências neurológicas distintas. 1A, 2B, já tá, tu atrasa isso. Então, você perceber dentro do teu dia a dia o que você está fazendo para gastar essas energias acima aí. Muito massa. Muito massa, Celso. Eu acho que a gente pode fazer um resumão, né? Então, nós falamos um pouco do aplicativo. Eu vou fazer um resumão aqui e você vai complementando. Galera, para quem chega... tá um recado importante. Tem 2 conteúdos meus lá na plataforma da Bent. Você que é Bent, né, Celso? Você que é Bent, tem 2 conteúdos gratuitos que o Celso adicionou na plataforma. Um deles fala sobre o mapa mental inteligente, que é uma forma de você resumir 50 páginas em 5 minutos de maneira eficiente. E o outro é sobre uma visão estratégica de estudo, como você pensar na tua aprendizagem de maneira mais estratégica para alcançar o seu objetivo, que pode ser se tornar um propagandista ou se tornar um melhor propagandista, almejar outros desafios maiores, né? Já está liberado lá, Celso? Pra Bent já tá liberado. Cara, vai por mim, confia. Eu aprendi demais com esse módulo. Não percam essa oportunidade. Tá lá disponível para quem é aluno. É só assistir, tá bom? E tá maravilhoso. O conteúdo tá top. Massa, massa. Então, fazer a revisão da nossa live aí. Então, pessoal, acessa lá o conteúdo com o Celso, tá? Quem você que é Bent aí. Pronto, número 1. Entender que é um dos nossos maiores problemas, né? Primeiro é ter consciência do problema que você tem, problema de foco, assim como eu, como todos. Segundo ponto foi mostrar que é uma habilidade, né? Você entender que é uma habilidade, ela precisa ser desenvolvida. Assim como jogar vôlei, assim como trabalhar, assim como exercício físico, o cérebro é um músculo que precisa ser desenvolvido, assim como o foco também. Então você começa focando poucos minutos até você conseguir focar por mais tempo. Né? Não começa no capítulo 20, começa no capítulo 1. O terceiro ponto que nós falamos foi fazer somente o que realmente precisa. Então, para você conseguir ter foco, delegue tudo o que você pode. Sabendo, então, como delegar, então, prepara alguém para você delegar ou contrata alguém que saiba. E o terceiro ponto, encontre maneira de você ter feedbacks contínuos que a pessoa, de fato, está entregando o que ela deveria e tendo observação, entendendo que todos nós temos um processo de aprendizagem e que a pessoa não vai entregar tudo que você gostaria no primeiro momento. Ela precisa de um tempo para ser desenvolvida. O outro ponto que nós falamos, né, foi das... Pode falar. Sobre aquilo que você falou de delegar versus delargar, é a questão de você saber que assim como a pessoa está no processo de aprendizado da função dela, isso não é uma pessoa ruim, você tem que dar prazo para ela conseguir se adequar ao seu perfil, você tem que entender que você também está no processo aprendendo a delegar, porque até então você fazia tudo sozinho, tá? Então só para reforçar isso aí. Show, muito bom. O outro ponto, então, nós falamos sobre das interrupções básicas, né? Antes de pensar em técnicas modernas, avançadas de foco, medicamento, concentrar. A galera quer ir atrás de medicamento e estuda com 3 celulares na mesa, entendeu? Não faz sentido algum. Então, antes de você pensar em coisas absurdas, você pensar no básico, que é estudar sem notificações, tirar as notificações do teu celular, do teu notebook, estudar num lugar tranquilo, não estudar um lugar onde tenha movimento de pessoas, entre outras coisas que nós falamos. E outro ponto foi, você não precisa entender tudo, né? Então, um dos grandes poderes para aprender hoje é você saber dizer não. Dizer não é mais importante do que dizer sim. Então, você entender que você não precisa saber de tudo e que para você ser eficiente, você não precisa entender tudo, mas saber usar o que você de fato precisa
assim como você liga o interruptor para ter luz. É a mesma coisa que você pode utilizar outros conhecimentos também. E um outro ponto que nós falamos específico foi de meditação e respiração. Você utilizar a meditação e a respiração para treinar a tua competência de foco, e esse foco você pode mudar para outras habilidades que você precisa desenvolver. Lembra que foco não é foco no conteúdo, foco no trabalho. É foco, é uma habilidade que você coloca onde você quiser depois. E outros pontos adicionais que nós falamos no final, que foi sobre o poder de você dormir bem, de você se alimentar e exercício físico. Lembrando que nós não somos um robô. Tudo isso impacta diretamente no teu foco, na tua atenção, na tua produtividade, em tudo isso. E falamos também do aplicativo, de alguns, entre eles você pode utilizar vários para foco e concentração. Falamos com a meditação do Headspace, entre outros, e falamos da técnica do Pomodoro, que você pode baixar o aplicativo ou utilizar de maneira online, colocando X minutos para você ficar focado em algo, que isso vai te dar clareza do quão desfocado você é, e aos poucos você vai trabalhando esses pontos aí. Foi isso. Algum comentário final aí, Celso? Cara, acho que foi bastante conteúdo, assim. É só desejar aí que vocês desenvolvam isso aqui já tá bem trabalhado, sabe? A gente, querendo ou não, Cleiton, a gente falou de prática, mas é de muito conceito que a gente levou tempo para absorver e aplicar. Então aproveitem, galera, que isso aqui é conteúdo com força. Muita coisa, sério mesmo. Aprendi muito também, agradecer aí também, cara, por a gente estar de novo aí fazendo essas lives que, cara, eu ganho demais com isso, aprendo muito. Bom. Que bom, eu também. Quinta-feira, deixar o recado, né, pessoal? Além dos conteúdos que já está lá disponível para todos os banks, quinta-feira vai ter outra live minha e do Celso aí com um assunto que a gente vai divulgar ainda, que possa ajudar vocês. Na próxima quinta, meio-dia novamente. E o último recado, né, galera? Você melhorando o foco. Primeiro, saiba onde você quer chegar. Não adianta ter foco para o lugar errado. E só saber onde você quer chegar já é um grande desafio. A maioria de nós achamos que sabemos. Então, em descobrir onde você quer chegar, e pesquisar, estudar mais sobre isso, e aí desenvolver o foco. Por quê? Com o foco, com tudo que nós falamos aqui, você vai ganhar o maior ativo que existe no mundo, que é tempo de vida. Então, quando o Celso consegue ser mais focado, ele vai conseguir ter mais tempo de vida, porque ele vai gerar mais resultado, e assim ele vai ter mais tempo de vida para ficar com os filhos, com a esposa, para viajar. Então, entender que quanto mais focado você for, mais sucesso você vai ter, e assim você ganha mais tempo de vida, que é o grande valor, o maior valor que tem nas nossas vidas, aí, acima de dinheiro e de qualquer coisa. Acho que fechou, né? Fechou? Tamo junto, Celso. Obrigado aí, cara, pela tua atenção, pelas tuas mentorias, pelo teu sucesso, pela tua ajuda aí. Tamo junto sempre. Então tá, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. E ó, sempre vamos me convidar que vamos estar aí, sim, com certeza. Tá bom? Show. Até quinta, pessoal. Tchau, tchau. Vão lá consumir o conteúdo dos banks também. Falou. Não sou da área, mas estou aprendendo muito. Show. Tchau, Ilna. Prazer. Tchau, tchau.